Oi galera, tudo bem? Eu sou Isadora, eu sou estudante do 4º ano de Engenharia Química, sou uma pessoa muito interessada por agricultura, por tratamento de vegetais e eu vou estar com vocês hoje na nossa primeira aula do curso e eu espero que vocês gostem. O nosso tema é bem simples, a gente queria falar para vocês sobre princípios fundamentais para ter uma horta em casa. Esse é o nosso projeto, é o que a gente vai desenvolver durante todo o curso, então é importante que a gente saiba o mínimo para realizar ele. Eu queria começar falando das variáveis. Existem 3 variáveis que a gente tem que levar em consideração, e essas 3 variáveis são a variável genética, a variável do cultivo e do manejo do nosso solo e também a questão do ambiente. Primeiro eu queria falar para vocês da variável genética. A gente tá aqui hoje, a gente vai fazer um projeto de cultivo de hortaliças. E hortaliças são plantas que são muito parecidas entre si e são plantas cultivadas em hortas para alimentação, para nossa alimentação, para alimentação de animais. Então são plantas muito simples e tudo que a gente ensinar aqui no curso vai ser de aplicação em hortaliças. Então, essa é a nossa variável genética, que já não vai variar por conta de ser... a gente já ter definido que a gente vai plantar hortaliças em casa. A outra variável muito importante é o manejo cultural, que vai ser exatamente o que a gente vai falar aqui nesse curso. E tem também o ambiente, que a gente tem que levar em consideração sempre. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o ambiente, inclusive. Sempre vai ser o mesmo, mas a gente tem que saber como vai ser esse ambiente. Vou começar a falar então dos principais fatores que vão impactar o nosso cultivo e a realização do nosso projeto. Eu vou começar falando sobre a água. A água é um fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente começar a colocar a mão na massa. E para colocar água no nosso cultivo, tem uma certa frequência. E a gente separou em 3, dependendo da fase da nossa planta. Primeiro, quando a planta for uma muda, a gente tem que aguar diariamente. E não só uma vez por dia. Tem que ser pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. No caso de uma planta que já está se encorpando, que é uma planta jovem, a gente também tem que aguar diariamente, só que só uma vez. E por fim, quando a gente tiver a nossa hortaliça adulta, a gente não precisa aguar diariamente, a gente precisa aguar semanalmente, pelo menos 3 ou 4 vezes. Uma outra coisa muito importante sobre a água é que a gente tem que colocar as nossas hortaliças em vasos que tenham buraquinhos embaixo. Vou mostrar o vídeo aí. Tem aqui uns buraquinhos. Isso aqui facilita muito a entrada e saída de água. Ainda sobre a água, a gente tem que ficar atento a que tipo de água a gente está colocando na nossa planta. Até porque a gente está cultivando para o nosso consumo. Então a gente tem que ter muita atenção nisso, muita mesmo. Mais um aspecto importante que a gente vai levar em consideração sempre é a luz. No caso de hortaliças, a gente precisa colocar sempre o nosso vasinho de planta, o nosso cultivo mesmo, em um local que receba pelo menos 4 ou 5 horas de luz diária. Então sempre deixe lá o seu cultivo num cantinho da casa que receba sol pelo menos durante a manhã. Outro fator importante é o solo. Não tem como falar de cultivo se a gente não falar de solo. No caso das hortaliças, o solo que a gente precisa é um solo que seja argiloso e arenoso. Mais argiloso que arenoso, tá? É um solo simples, a gente consegue comprar ele em floricultura ou consegue achar em roça, em fazenda. E o solo é muito importante para a fixação das raízes, para o recebimento de nutrientes. Então precisa ser um solo ágil, um solo que facilite a movimentação tanto da água quanto das raízes. Outra coisa muito importante sobre o solo é que a gente precisa sempre receber bem micro-organismos e organismos que vivem no solo. No caso aqui, a gente está falando de minhoca. Olha aí o vídeo da minhoca que eu achei esses dias aqui na horta de casa. Olha aqui, gente, uma minhoquinha. Vou dar um zoom nela. Dê preferência para solos que tenham minhocas, tá? Elas cavam pequenos caminhos no solo e facilitam a entrada de água, o escoamento da água, o crescimento das raízes entre a terra mesmo. Então elas são muito boas. Por fim, mas não menos importante, a gente tem os adubos.
Nesse curso, a gente também vai ensinar vocês a desenvolver habilidades para criar seus próprios adubos. E isso é muito legal, porque é uma forma de você utilizar restos de material orgânico da sua cozinha, por exemplo, restos de frutas, de cascas de alimentos, coisas do tipo, para fortalecer o seu cultivo, para deixar a sua planta mais bonita, mais desenvolvida. A gente pode ter como formas de obter adubo orgânico a compostagem e o curtimento também, tá? Mas a gente vai falar sobre a compostagem. A compostagem, ela é uma interação entre micro-organismos e o oxigênio para formar adubos. Quando colocado nas nossas plantas, fornece uma carga muito grande de nutrientes, de sais minerais, e isso vai impactar de forma muito expressiva no crescimento e no desenvolvimento dessas plantas. Enfim, gente, além das 3 variáveis que vão nos seguir durante todo o curso, esses são os principais fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente começar o nosso projeto, quando a gente começar essa nossa hortinha em casa. Então, sempre tenha isso em mente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do nosso ritmo de aula e de conteúdo. E espero que vocês estejam comigo e com a equipe toda do Hortação durante essas próximas aulas, tá? Para vocês aprenderem e desenvolverem conosco esse projeto maravilhoso que é ter uma alimentação saudável, ter um hobby saudável e ver as coisas acontecerem. A gente trabalha na base do essencial e simples e queremos alcançar grandes resultados com isso, tá? Muito obrigada e até mais!